O Libertador, capítulo 27. O primeiro leproso curado por Cristo. De todas as doenças conhecidas no Oriente, a lepra era a mais temida. Seu caráter incurável e contagioso, além do efeito horrível que causava em suas vítimas, enchia de medo até o mais valente. Os judeus a consideravam resultado do pecado, e por isso chamavam a doença de o dedo de Deus. Ela era vista como símbolo do pecado. Como se já estivesse morto, o leproso era excluído de qualquer lugar que as pessoas ocupassem. Tudo que ele tocava ficava impuro. O ar era contaminado por sua respiração. Qualquer suspeito de ter a doença tinha que se apresentar aos sacerdotes. Se eles o declarassem leproso, ele estava fadado a se associar somente a outros leprosos. A lei era inflexível e não havia exceção, nem para os reis ou governadores. O leproso tinha que suportar a maldição longe de amigos e familiares. Era exigido que ele anunciasse sua calamidade e soasse o alarme, avisando a todos que evitassem sua presença contaminadora. O grito "Impuro! Impuro!", que chegava do solitário exílio em tons lamentosos, era um sinal que as pessoas ouviam com medo e repulsa. As notícias sobre o trabalho de Cristo chegaram a muitos desses sofredores, fazendo brilhar um raio de esperança. No entanto, desde os dias de Elias, ninguém tinha visto um leproso ser curado. Havia um homem, porém, em cujo coração a fé começou a brotar. Entretanto, como ele poderia se apresentar ao médico? Será que Cristo o curaria? Será que notaria alguém que sofria como resultado do juízo de Deus? Será que lançaria uma maldição sobre ele? O leproso pensou em tudo que as pessoas haviam lhe contado sobre Jesus. Ninguém que o tivesse procurado e pedido ajuda tinha sido mandado embora. Aquele homem sofredor decidiu encontrar o Salvador. Talvez cruzasse seu caminho em algum lugar remoto, ao longo das estradas montanhosas, ou quando ele estivesse ensinando nos arredores das cidades. Essa era sua única esperança. O leproso foi guiado para o Salvador enquanto ele ensinava na beirada do lago. De longe, o leproso captava algumas das palavras que vinham dos lábios do Salvador. Ele o viu colocando as mãos sobre os doentes, o aleijado, o cego e o paralítico. Doentes em estado terminal se levantavam e louvavam a Deus por serem libertados. A fé se fortaleceu no coração do leproso. Esquecendo as restrições impostas e do medo que as pessoas tinham dele, aproximou-se mais. Pensava apenas na bendita esperança de ser curado. Ele constituía um espetáculo repugnante. Era horrível olhar para aquele corpo em decomposição. Quando as pessoas o avistaram, recuaram aterrorizadas e, em sua ânsia de evitar qualquer contato que fosse com ele, se empurravam uns contra os outros. Alguns tentaram impedir que ele se aproximasse de Jesus, mas ele não os via e nem os ouvia. Correndo até onde Jesus estava, se lançou a seus pés com o grito: "Senhor, se quiseres, pode purificar-me." Jesus respondeu: "Quero, seja purificado", e colocou a mão sobre ele. Imediatamente ocorreu uma mudança no leproso. Sua pele ficou saudável, os nervos sensíveis e os músculos firmes. O aspecto áspero e escamoso de sua pele deu lugar a uma coloração suave, como a pele de uma criança. Cristo deu instruções urgentes ao homem quanto à necessidade de silêncio e da ação imediata. Ele disse: "Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar aos sacerdotes e ofereça, pela sua purificação, os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho." Marcos 1, verso 44.
Se os sacerdotes soubessem dos fatos relacionados à cura, seu ódio por Cristo poderia levá-los a fazer um julgamento desonesto. Jesus queria que o homem se apresentasse no templo antes que os rumores sobre a cura chegassem aos sacerdotes. Dessa forma, o leproso restaurado poderia garantir uma decisão imparcial e ser autorizado a unir-se outra vez à sua família e amigos. O Salvador também sabia que, se a notícia da cura do leproso se espalhasse, outros sofredores da doença iriam se aglomerar em torno dele, o que provocaria o clamor de que o povo seria contaminado. Muitos leprosos não usariam o dom da saúde como uma bênção para si mesmos e para os outros. E atraindo para si os leprosos, Jesus daria oportunidade para que seus adversários o acusassem de derrubar as restrições da lei. Isso atrapalharia sua pregação. Uma grande multidão tinha visto a cura do leproso, e muitos estavam ansiosos para saber a decisão dos sacerdotes. Quando o homem voltou para junto dos seus amigos, houve grande entusiasmo. O homem não fez nenhum esforço para esconder sua cura. De qualquer forma, teria sido impossível disfarçá-la. Mas o leproso falou sobre isso para muita gente, achando que Jesus colocara aquela restrição só por causa de sua modéstia. Ele não entendeu que cada demonstração de poder deixava os sacerdotes e anciãos mais determinados a destruir Jesus. O homem restaurado se alegrava com o vigor da varonilidade e sentia que era impossível evitar dar glória ao médico que o havia curado. A ação de divulgar o assunto por todas as partes fez com que o povo se aglomerasse em torno de Jesus em tão grande número que ele foi forçado a parar seu trabalho por um tempo. Cada ato do ministério de Cristo tinha um propósito de vasto alcance. Ele tentava de todas as formas chegar aos sacerdotes e mestres, mergulhados como estavam no preconceito e nas tradições. Ao enviar o leproso, agora curado, aos sacerdotes, ele estava dando um testemunho designado para desarmar seus preconceitos. Os fariseus tinham afirmado que Jesus se opunha à lei, mas sua instrução ao leproso purificado de apresentar uma oferta de acordo com a lei contestava essa acusação. Cristo mostrava evidências de seu amor pela humanidade, do seu respeito pela lei e do seu poder para livrar do pecado e da morte. Os mesmos sacerdotes que haviam condenado o leproso ao banimento certificaram publicamente sua cura. E o homem curado, reintegrado à sociedade, era uma testemunha viva em favor do seu benfeitor. Com alegria, ele louvava o nome de Jesus. Os sacerdotes tiveram oportunidade de conhecer a verdade. Durante a vida do Salvador, seu ministério parecia provocar poucas respostas de amor da parte deles. Mas, depois de sua ascensão, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Atos 6, verso 7. Como Cristo purifica a vida do pecado? O trabalho feito por Cristo ao purificar o leproso ilustra o trabalho que ele faz ao purificar a vida do pecado. O homem que foi a Jesus estava coberto de lepra. Os discípulos tentaram evitar que o mestre o tocasse, mas, ao pôr a mão sobre o leproso, Jesus não ficou contaminado. Seu toque transmitiu um poder vitalizante ao doente. O mesmo acontece com a lepra do pecado. Ela é mortal e impossível de ser purificada pelo ser humano. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nadação, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Isaías 1, verso 6. Jesus possui virtude curadora. Todos os que caírem a seus pés, dizendo com fé: Senhor, se quiseres, pode purificar-me, ouvirão a resposta: Quero, seja purificado.
Em alguns casos de cura, Jesus não concedeu a bênção de imediato. No caso do leproso, porém, assim que o homem apelou por ajuda, Jesus a concedeu. Quando oramos pedindo bênçãos terrenas, a resposta pode ser adiada ou Deus pode dar algo diferente daquilo que pedimos. Mas não é assim quando pedimos que Ele nos livre do pecado. A vontade dele é de nos purificar, fazer de nós seus filhos e nos capacitar para viver uma vida santificada. Cristo se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Gálatas 1, verso 4. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. 1 João 5, versos 14 e 15. Ao curar o homem paralítico em Cafarnaum, Cristo ensinou a mesma verdade outra vez. Ele fez um milagre para mostrar seu poder de perdoar pecados. Como o leproso, aquele paralítico também tinha perdido toda a sua esperança. Sua doença era resultado de uma vida pecaminosa e o remorso fazia seus sofrimentos ficarem muito mais amargos. Ele tinha apelado para os fariseus e os doutores, mas eles friamente declararam que ele era incurável e o abandonaram à ira de Deus. Não vendo nenhuma perspectiva de ajuda, o paralítico estava mergulhado no desespero. Então, ele ouviu sobre Jesus. Amigos o incentivaram a crer que ele também poderia ser curado, se pudesse ser carregado até Jesus. O fardo do pecado. Não era tanto o restabelecimento físico que ele desejava, mas sim o alívio do fardo do pecado. Se pudesse receber a certeza do perdão e de estar em paz com o céu, ele morreria contente. Suplicou que seus amigos o carregassem em sua maca até Jesus, o que eles se puseram a fazer de boa vontade. Mas a multidão era tão densa no local onde o Salvador estava que era impossível para o paralítico e seus amigos sequer chegarem perto o suficiente para ouvir sua voz. Jesus estava ensinando na casa de Pedro, com os discípulos à sua volta. E estavam sentados ali os fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia e da Judéia e Jerusalém, como espiões. As multidões se acotovelavam em volta da casa, os sinceros, os reverentes, os curiosos e os descrentes. E o poder do Senhor estava com ele, para curar. No entanto, os fariseus e os doutores não discerniram a presença do Espírito. Eles pensavam não ter nenhuma necessidade. A cura não era para eles. Ele encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Lucas 1, verso 53. Os amigos que carregavam o paralítico tentaram forçar a passagem entre a multidão, mas nada conseguiram. Deveria o doente abandonar sua esperança? Por sua sugestão, seus amigos o carregaram até o telhado da casa, abriram um buraco no teto e por ali o baixaram até os pés de Jesus. O Salvador viu os olhos suplicantes fixos nele. Enquanto o paralítico estava dentro da casa, Jesus trouxe convicção à sua consciência. Quando ele se arrependeu de seus pecados, as vitalizadoras misericórdias do Salvador já haviam começado a abençoar seu desejoso coração. Jesus tinha visto a primeira chama de fé crescer e se fortalecer a cada esforço para chegar em sua presença. Agora, com palavras que soavam como músicas aos ouvidos do sofredor, o Salvador disse: Filho, os seus pecados estão perdoados. O fardo do desespero se desprendeu do homem doente. A paz do perdão brilhou em seu rosto. Sua dor desapareceu. Todo o seu ser foi transformado. Com sua fé, tão simples,
ele aceitou as palavras de Jesus. Sem fazer nenhum comentário, permaneceu ali em um silêncio pleno de felicidade, enquanto as pessoas contemplavam a cena com enorme admiração. Os rabinos se lembraram de como o homem lhes havia pedido ajuda e eles tinham recusado a lhe oferecer esperança ou simpatia, declarando que ele estava sofrendo a maldição divina por seus pecados. Eles perceberam o interesse com que todos estavam olhando a cena e sentiram um terrível medo de perderem sua influência sobre o povo. Só de olhar um para o outro, puderam ler o mesmo pensamento em seus rostos. Algo tinha de ser feito para deter aquela onda de sentimentos. Jesus havia declarado: perdoados os pecados do paralítico. Os fariseus podiam apresentar isso como blasfêmia, um pecado merecedor de morte. Por que o homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Fixando neles o olhar, Jesus disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Marcos 2, versos 8 a 11. Então um homem que tinha sido levado a Jesus em uma maca ficou em pé com a facilidade e a força de um jovem. Cada órgão do seu corpo se pôs em atividade. Uma coloração saudável substituiu a palidez típica de um doente. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus dizendo: nunca vimos nada igual. Verso 12. O poder criador restabeleceu a saúde daquele corpo em deterioração. A mesma voz que deu vida a Adão, criado do pó da terra, também deu vida ao paralítico. E o mesmo poder que deu vida ao corpo renovou o coração. Cristo disse ao paralítico: se levantar e andar, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. A cura espiritual muitas vezes precede a cura física. Existem hoje milhares de pessoas que sofrem de enfermidades físicas. Como aquele paralítico, esperam ardentemente pela mensagem: seus pecados estão perdoados. O pecado está no fundamento de suas doenças. Somente o médico da alma pode dar vitalidade à mente e saúde ao corpo. Jesus ainda tem o mesmo poder vitalizador que tinha quando curou o enfermo e deu perdão ao pecador. Ele perdoa todos os seus pecados. Ele cura todas as suas doenças. Salmo 103, verso 3. E 1 João 3, verso 8, João 1, 4 a 10, João 10, verso 10, 1 Coríntios 15, verso 45. À medida que o homem curado passava pelo meio da multidão, carregando seus pertences, sem nenhuma dificuldade, o povo recuava para lhe dar passagem. Com expressão de assombro refletida no rosto, as pessoas murmuravam entre si: hoje vimos coisas extraordinárias. Os fariseus ficaram sem fala, espantados e esmagados pela derrota. Confusos e humilhados, reconheceram haver estado na presença de um ser superior, embora não o confessassem. Da casa de Pedro, onde viram o paralítico ser curado, saíram determinados a criar novos esquemas para silenciar o Filho de Deus. Na casa do homem curado, houve grande regozijo. A família se reuniu em torno dele com lágrimas de alegria, mal podendo acreditar em seus olhos. A pele, que por tanto tempo estivera encolhida e acinzentada, agora tinha uma aparência corada e rejuvenescida. Ele caminhava com passos firmes e naturais. Seu rosto estampava alegria e esperança. Pureza e paz
havia tomado o lugar das marcas do pecado e sofrimento. Esse homem e sua família estavam dispostos a dar a vida por Jesus. Nenhuma dúvida enfraquecia sua fé naquele que trouxera luz para o seu lar, até então em trevas.